gente não consegue ver o outro como a gente não vai conseguir evoluir enquanto sociedade. Agora em novembro a gente comemora o Dia da Consciência Negra. E essa data me faz refletir bastante. É uma pena aqui na Bahia, vocês sabem, eu sou baiana. Aqui na Bahia não é feriado, porque a gente já tem tanto feriado que esse dia em Salvador, pelo menos, não é feriado. Mas em muitos lugares do país e eu acredito faz todo sentido de ter. Depois que eu tive meu filho, vocês sabem, eu comecei uma revolução na minha vida, buscando coisas que me dessem sustento para que eu fosse a mãe que eu queria ser. E um dos primeiros livros que eu li quando ele nasceu foi justamente o Na Minha Pele, do Lázaro Ramos. Aquele livro me levou aos primeiros anos de faculdade, quando o professor de sociologia falou pra mim sobre o estereótipo lombrosiano. E sobre como eu pensei que aquilo era louco. Como eu pensei que aquilo era tipo assim, fala sério, que alguém fica querendo condenar alguém pelo biotipo dela. E aquela ideia disso ser uma teoria sociológica que por muitos anos se difundiu e que foi com base nela que a gente começou a ter a tentativa de embranquecimento do país, isso me deu muito medo. Isso me deu medo porque eu fazia assim, meu Deus, será que as pessoas entendem isso? Será que as pessoas conseguem observar a amplitude disso? Será que quem fala que é contra as cotas, que é contra determinadas ações sociais que buscam, na verdade, reduzir essa diferença, será que elas têm noção de tudo que aconteceu, de como é que aconteceu? Eu sei, eu estudei história, eu sei que muitos dos escravos vinham de tribos que perderam batalhas com outras tribos africanas lá e que eram vendidos pelos próprios africanos na beira do mar. Ok, tá tudo ok, eu sei disso. Só que o que importa é o que a gente fez quando eles chegaram aqui. Como a gente se comportou? Porque assim, eles uma vírgula, porque eu tenho descendência africana sim, meu pai é afrodescendente, minha avó, meus avós por parte de pai são. Então o que a gente fez quando os nossos antepassados chegaram aqui? Por que a gente se esforçou tanto para destruir a memória deles? Por que a gente se esforçou tanto para fingir que eles não existiam ou para dizer que tudo que vinha deles não era valoroso ou algo relevante, algo importante pra gente? Por que nós brasileiros nos esforçamos tanto a negar uma cultura tão rica e tão cheia de referências para que quando a gente menos espera, tá ali, enraizado em tudo. Eu que sou baiana, eu digo, a gente tem África em todas as nossas esquinas, a gente respira a África. E o que eu observo é que a gente fica negando isso o tempo inteiro. Por que a gente se esforça tanto em negar? Por que a gente ignora que nas escolas particulares eles ainda são minoria? Por que a gente ignora que nos cargos de liderança eles ainda são minoria? Por que a gente ignora que eles recebem menos salário sim? Porque observe bem, se as pessoas têm menos oportunidade de ensino e se as pessoas têm que começar a trabalhar cada vez mais cedo, como é que elas vão ter oportunidades melhores? Esquece esse negócio de meritocracia, gente, pelo amor de Deus. Meritocracia funciona em países de primeiro mundo. Aqui a gente sim, infelizmente, ou felizmente, não sei, precisa se engajar e criar políticas públicas de inclusão. A gente precisa, na verdade, mudar a nossa cabeça. E eu, como coach, que acredito que consciência é o que move a nossa vida, a gente precisa se conscientizar sim. A gente precisa observar o que acontece ao nosso redor, o que de referência africana eu tenho, como eu me comporto sobre isso. Se eu utilizo algumas palavras, o Lázaro ele usa uma passagem no livro dele que ele fala que a gente usa termos como isso é nigrinhagem, ou então preto quando não caga na entrada, caga na saída. Essas afirmações, elas são terríveis, porque a gente tá sempre diminuindo o outro, sempre dando um jeito de menosprezar o outro. E enquanto a gente não consegue ver o outro como a gente não vai conseguir evoluir enquanto sociedade. Enquanto a gente quiser excluir o outro, não, mas agir com indiferença, o problema não é você ter privilégio, é você não perceber que você tem. É aquela coisa assim, uma coisa não é um problema só porque ela não é um problema pra você. Ela não é um problema pra você? Ok, mas ela pode ser problema pro outro. Nós nordestinos sofremos muito com isso. E se a gente parar pra agir com empatia com o outro e pensar assim, tudo bem, eu sou nordestina, mas eu tenho esse privilégio aqui, poxa, eu tenho que buscar que o outro também consiga ter. E assim, não é uma questão de populismo, nem de oportunismo, é uma questão mesmo de igualdade, de dar condições diferentes a quem tá diferente, tá na nossa Constituição, tratai os desiguais desigualmente,
na medida da sua desigualdade. Então vamos parar pra pensar e se colocar no lugar do outro. Vamos sim celebrar o Dia da Consciência Negra. Vamos sim dizer assim, batendo no peito, obrigada por tudo que vocês nos ajudaram a construir. Obrigada por toda a cultura que vocês nos trouxeram. Obrigada por tudo, sim. Por que não ter gratidão, gente? Ter gratidão é muito bom. Ter gratidão pelo que os outros fazem por nós é algo muito relevante, é algo que muda, porque a gente consegue alimentar a empatia quando a gente tem esse tipo de gratidão. Conseguir agradecer verdadeiramente pelo que o outro fez pela gente é muito bom. E parar de pensar que eu preciso ter algo de diferente, ou que eu preciso ser diferente porque eu tenho essa ou aquela condição. Se você é, como eu, afrodescendente, e você tem o privilégio de ter uma condição melhor, agradeça isso e não fica achando que, tipo, você tem que ser assim, não. É como diz Geraldo Rufino, a gente tem que aprender a... Como é que eu posso dizer? Ele fala ligar o foda-se, então eu vou usar a palavra dele, eu tô querendo usar a expressão dele. A gente tem que ligar o foda-se pro preconceito. Não pra dizer que ele não existe, mas pra não permitir que ele entre na nossa individualidade. Porque ele vai existir e a gente vai combater. E a gente vai combater como? Agindo com ele, com a indiferença, como ele quer que hajam conosco. Então assim, não dê asa ao preconceito, não alimente isso. Eu sei que é difícil, eu sei que é foda, eu sei que é muito complicado. Eu já vi a Thaís Araújo falando que ela não percebia o preconceito, porque ela nasceu em classe média, tal, ela sempre foi muito incluída, ela é artista desde nova e tal. Só que quando ela teve filho, ela começou a pensar, será que meu filho vai ser mais uma criança que vão atravessar a rua quando verem ele passando pela calçada? Porque meu filho vai ser negro, meu filho é meu filho com Lázaro, não tem como ele nascer branco de olho azul. Então a gente precisa ter muito cuidado com os nossos papéis na sociedade, a gente tem que ter muito cuidado em permitir que as pessoas ocupem espaço sim, parar de achar que o que o outro sofre é balela. Eu digo mais uma vez, não é porque você não tem um problema que esse problema não existe. E quanto mais você negar, mais ele vai gritar até que você olhe pra ele. Então para de negar e vai lá, pega pela mão, ajuda. Se todo mundo pegar alguém pelo braço e trouxer consigo, a gente acelera esse movimento de inclusão e de igualdade muito mais rápido. E aí isso aqui não vai ter que mais ser assunto, vai ser apenas um dia pra comemorar. Então conto com você, aproveita, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e assim, ó, se inscreve aqui, ó, e como é o nome daquilo? Ativa o sininho, senão o YouTube não vai te avisar que chegou vídeo novo aqui toda semana. Um beijo, espero que vocês me entendam. Até mais.